Olá, igreja, boa noite. Aqui é Pastor Mário. Voltei para a gente fazer uma nova reflexão hoje, domingo, dia 24 de janeiro de 2021. Pela manhã, a gente tratou do tema Como agradar a Deus, no texto de Gênesis 7, verso 1, com os seguintes pontos: Como agradar a Deus? Não seja um cristão agente secreto. Como agradar a Deus? Viva para Ele como testemunha nesta geração. Como agradar a Deus? Viva plenamente a fé. Agora à noite a gente vai refletir quanto ao seguinte tema: dê o seu melhor para Deus. E para isso eu te convido a ler mais uma vez o capítulo 7 de Gênesis, mas agora não o verso 1, e sim o verso 5, onde diz assim: E tudo fez Noé segundo o Senhor lhe ordenara. Repetindo, verso 5 do capítulo 7 de Gênesis. E tudo fez Noé segundo o Senhor lhe ordenara. Vamos orar? Senhor, louvado seja o teu nome. Te dou graças, Deus, por mais uma vez poder estar com a tua casa para refletir em cima da tua palavra. Senhor, edifica a tua palavra, a proclamação da tua palavra nos nossos corações. Abençoa essa leitura e abençoa, Senhor, a mensagem no coração e na mente da tua casa, começar pela minha vida e depois, Senhor Pai, na vida de todos os meus irmãos e irmãs, que essa mensagem possa nos motivar, nos impulsionar a cada vez mais trabalhar para a honra e glória do teu nome, para a exaltação do teu nome, para a proclamação da tua palavra, para a salvação de vidas neste tempo, nesta geração. Eu te oro agradecido em Cristo Jesus. Amém. Amém? Espero que você tenha aí orado comigo, assistindo esse vídeo, tá bom? E que essa seja uma oração verdadeira nos nossos corações. Vamos então à nossa reflexão. Lemos aqui então que Noé fez tudo que o Senhor lhe ordenara, todas as orientações, desde que o Senhor fala com ele para fazer a arca, né, e se preparar, porque ele teria que entrar na arca com a sua esposa, com seus 3 filhos e com as mulheres dos seus 3 filhos, porque o Senhor iria destruir todas as coisas, porque ele olhava para a terra e via que a terra estava corrompida pelo pecado. Então, desse momento em diante, quando Deus fala com Noé, Noé passa por um ato de fé, não vendo ainda o dilúvio, não sabendo quando e como aconteceria todas as coisas, ele passa a trabalhar seguindo exatamente o que Deus mandou ele fazer. Então, dê o seu melhor para Deus. Em primeiro lugar, trabalhe para Ele sem medir esforços. E aí você imagina comigo o trabalho que Noé deve ter tido, né, para fazer uma arca gigante. Tem uma versão da Nova Almeida atualizada que já dá em metragem. Então a gente não precisa fazer conversão. Ela diz que é 130 metros de comprimento, 22 metros de largura, 13 metros de altura. Por cima da arca ele devia fazer um teto e colocar esse teto, fixar esse teto a meio metro acima para poder ter a, a visão, né? Uma espécie de escotilha para poder enxergar o que estava acontecendo do lado de fora. Ele manda ainda Noé fazer 3 andares nessa arca. Então, uma arca de 13 metros, a gente imagina que cada andar deve ter 4 metros e um pouquinho, né? Porque 3 vezes 4, 12. Então, ó, imagina o trabalho que deve ter dado a Noé para que Noé fizesse isso, cortasse madeira, lixasse madeira, juntasse as madeiras. Depois de tudo pronto, tinha que revestir de betume por dentro e por fora. Imagina o trabalho que Noé tinha para organizar a bicharada toda que chegava, né? Dos animais limpos eram 7 pares, dos animais que não eram considerados limpos era um par, mas tinha que organizar tudo aquilo, os animais, as aves, os animais selvagens, os animais domésticos que rastejavam. Noé teve que organizar tudo aquilo. Você imagina
o trabalho que ele teve, ainda assim é registrado na palavra de Deus, que ele fez tudo como o Senhor lhe ordenara. Então ele fez tudo com cuidado, com carinho, dando o melhor dele, com todo o esforço, sem medir esforços, a verdade é essa. Ele fez o seu melhor. E quantas vezes eu e você a gente reclama por viver uma vida com Deus, né? Quando a gente tinha a oportunidade de estar na casa de Deus e agora a gente está de forma só remota, quantas vezes a gente reclamava de acordar cedo para ir para uma escola bíblica dominical? Quantas vezes a gente reclama, às vezes, de pegar a revista e fazer a leitura diária, ou de pegar o plano de leitura bíblica anual e parar para ler um pouquinho de tempo no nosso dia. Quantas vezes a gente reclama, mas ler é tão chato, ler isso, ler aquilo. Como a gente reclama de tantas coisas, Noé teve um trabalho de um volume muito grande e a gente não vê registro dele reclamando. Pelo contrário, a Bíblia diz que ele seguiu tudo conforme Deus ordenou, e quando ele sai da arca, ele ainda invoca o nome de Deus, ele adora o nome de Deus, ele faz um altar para ele, como a gente viu pela manhã no capítulo 8, verso 20, também do livro de Gênesis. Então eu e você, a gente tem que se esforçar para trabalhar para Deus. Trabalhar para Deus é a gente continuamente ler a sua palavra, é a gente continuamente orar a Ele, é a gente orar uns pelos outros, é a gente colocar todos os nossos planos, metas e objetivos na mão dele, nas mãos dele, ter Ele em primeiro lugar na nossa vida, antes de que qualquer coisa, qualquer motivação, qualquer desejo, qualquer ideologia, é colocar Deus acima de tudo isso. Isso é trabalhar para Deus, é ser uma bênção para todos que a gente encontrar, não é? Quando a gente é um bom profissional e abençoa pessoas com a nossa profissão, com o nosso ofício, nós estamos trabalhando para Deus, porque estamos testemunhando para aquela pessoa o que Deus faz na nossa vida. Deus nos dá uma consciência que a gente deve viver plenamente para Ele. Lembra na semana passada, quando a gente falou de viver para Deus, estudando a vida de Abel, que a gente deve fazer tudo para agradar a Deus? Tudo que a gente faz deve ser para agradar a Deus. Tudo que eu vivencio deve ser para agradar a Deus. Quando eu faço isso, eu estou trabalhando para Deus. Quando a gente tiver a oportunidade de estar junto de novo na igreja, trabalhe muito para Deus, sem medir esforços. Tá? Em segundo lugar, dê o seu melhor para Deus, é Ele quem nos dá a vida. Mas, entenda, a gente não vai fazer tudo isso como um intuito de barganha para trocar por vida, não é isso. Mas a gente tem que reconhecer que é Deus quem nos dá vida. Foi Deus quem preservou Noé, sua esposa, seus 3 filhos, Sem, Cão e Jafé, e as esposas dos seus filhos. Deus deu vida para eles no momento de destruição. E é Deus quem nos dá vida hoje também. Ele nos fez nascer, Ele nos fez desenvolver, crescer e sermos quem somos hoje. E muito mais, Ele nos dá vida, vida em abundância, vida plena, vida eterna em Jesus Cristo. Ele se fez homem, morreu na cruz do Calvário por mim e por você, e por essa atitude dele de ter morrido por mim e por você e derramado o seu sangue, é o sangue dele vertido na cruz que nos limpa de todo pecado e nos pode dar vida, desde que nós reconheçamos que somos pecadores, que tudo que fazemos para o nosso desejo próprio e não para o desejo de Deus, e por isso falhamos e erramos o alvo, porque quando a gente age só segundo a nossa vontade, a gente é egoísta, a gente faz besteira, a gente se atrapalha, a gente se magoa e magoa as pessoas que estão em nossa volta. Então a gente deve reconhecer que a gente é pecador, a gente deve reconhecer que Cristo Jesus é o Senhor, é o Filho de Deus, entregar o nosso coração a Ele e aceitar Ele como Salvador e Senhor da nossa vida. Agindo assim, Ele nos concederá vida. Ele nos concederá vida e vida eterna. Então, dê o seu melhor para Deus. Em primeiro lugar, trabalhe para Ele sem medir esforços. Em segundo lugar, dê o seu melhor para Deus. É Ele quem nos dá
vida. Lembre-se dessas coisas. Deus te abençoe, te dê uma semana abençoada. Um beijo grande no coração aqui do Pastor Mário, tá bom? Igreja Batista Central Honório Gurgel. Muita saudade de vocês. Até o próximo culto. Beijo grande no coração.